Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Pinho. Nós, na última aula, tratamos sobre o assunto de integridade referencial, né, onde eu mostrei o uso do Cascade para vocês. Na aula de hoje, a gente vai construir, né, um sisteminha de banco de dados, né, que é esse daqui, ó. É esse banco de dados que nós vamos aplicar, né, usando já o Cascade aqui para vocês entenderem o perigo ou não, né, de fazer um banco de dados nesse estilo. Então, a ideia é essa. A ETEC MCM, que é a nossa escola, precisa de um sistema para fazer um jornal online. Esse jornal ele tem que ter as notícias, né, que os alunos vão escrevendo lá em período de pandemia. Os únicos critérios são que toda notícia ela tem que ter uma categoria, né, e um redator. Então, toda notícia ela tem que ter uma pessoa que é responsável, né, e uma categoria. Então, modele um banco de dados para resolver essa questão aplicando as 3 formas normais. Tá? E aí, vamos aplicar, né, a integridade referencial aqui do Cascade. Tá? Então, para modelar esse banco de dados, ali já praticamente falei, né, tudo gira em torno da notícia. Então, esse banco de dados ele vai ter uma notícia. Essa notícia, ela tem uma categoria. Vou fazer um banco de dados bem simples, mas para a gente relembrar todos os comandos, né, aqui do banco de dados, porque depois eu vou passar uma atividade, né, com uma modelagem maior, com mais tabelas, para vocês relembrarem todos os códigos, aplicar bastante select, inner join, tudo que a gente já viu, mas agora num projeto maior de banco de dados, então para treinar esses códigos. Então vamos relembrar com esse pequenininho, né, porque já faz um tempo, a gente ficou lá em normalização, só modelando, e aí agora a gente vai voltar essa parte prática um pouco, tá? Então temos aqui a notícia, a categoria e o redator. Esse redator, né, na verdade ele é um aluno, né, da própria escola, mas aqui a gente vai chamar ele de redator. Então, o redator, ele escreve, certo? Aqui a notícia, então a relação aqui é escreve, e essa notícia, ela possui uma categoria. Ela possui uma categoria. Então, que tipo de dados que eu vou ter aqui no redator? Vamos fazer bem simples, tá? Então, o redator, ele vai ter nome, né? Aplicando lá a primeira forma normal, né? Que é a dos atributos atômicos que a gente falou. Então, ele vai ter o código, né, do redator. Esse redator, ele tem que ter um nome, que não é chave primária, né? Aqui, deixa eu tirar esse... Ele vai ter um nome, eu vou deixar separado, o sobrenome é muito importante, normalmente os redatores, né, vem primeiro o sobrenome do redator, né, e depois o nome, eles colocam, inclusive, separado isso. Vamos colocar o dia, né, o mês e o ano que essa pessoa nasceu. Então, vamos fazer aplicando a primeira forma normal, tá? Que é a dos atributos atômicos. Então, nós vamos deixar esses atributos o mais indivisível possível, certo? Então, dia, mês e ano. Vou adiantar aqui o vídeo para vocês verem os atributos que eu coloquei, ok? Bom, pessoal, dei uma adiantada aqui, né? Coloquei os atributos. Aí agora eu só vou mostrar uma coisa para vocês. Então, eu coloquei aqui, ó. Eu vou falar sobre alguns tipos de dados para a gente relembrar. Então, o código, né, aqui é inteiro. Código do redator, a gente vai colocar como inteiro. Código da notícia, nós vamos colocar como inteiro. Código da categoria, vamos usar inteiro. E aí, eu fiz uma coisa aqui que eu já tinha falado para vocês que era possível, nós já tínhamos até conversado sobre isso, né, da aplicação aqui da terceira forma normal, em dia, mês e ano. No caso, eu estou aplicando a terceira e a primeira também, que eu estou dividindo, né, a data em 3 atributos, estou tornando eles atômicos e ainda estou aplicando a terceira forma normal aqui, aplicando a dependência transitiva, né, porque a gente sabe que o dia, né, que o redator nasceu num dia, que ele nasceu no mês e que ele nasceu no ano. Então, ele poderia estar aqui dentro, mas eu criando essa outra entidade,
né? Eu evito erros de digitação e escolho o dia já certo, mês certo, né? Então, se eu deixar para a pessoa digitar, né, o mês aqui pode ter erro de uma forma que se eu colocar só valores aqui, né, ele já fica um pouco diferente. Eu posso definir até esse mês aqui como sendo um valor varchar, por exemplo, mesmo ele sendo uma chave primária. Tá? Então, eu posso pedir para aparecer janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto, enfim, dezembro. Ou eu posso cadastrar, né, valores inteiros. Mas nesse caso, a gente vai colocar como inteiro. Então, o dia vai ser inteiro. O mês aqui, eu ia colocar varchar só para mostrar para vocês, mas eu já falei para vocês, né, que um código, ele pode ser varchar, por exemplo, uma placa de um carro, ele pode ser chave primária e ele pode ter letras. O importante é que ele não se repita, mas vai dar muito trabalho digitar todas essas datas do tipo varchar e para fazer consulta depois, né, os selects fica muito mais fácil se os meses estiverem com números. Então, ó, tudo inteiro. E aí, ó, o que eu quero mostrar é que a gente pode usar essas mesmas 3 tabelas tanto para o redator quanto para a notícia, tá? Então, eu vou utilizar essa data aqui, ó, esses 3 eles formam uma data, né? Então, é como se fosse um atributo composto aqui, na verdade, né? Então, ele tem 3 valores que compõem a data. E aí, eu posso usar essas mesmas tabelas aqui para o redator, para a data de nascimento, como eu posso utilizar aqui para a data da notícia. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora na prática, isso funcionando para vocês verem, né, como que vai ficar. Então, todos os tipos de dados vocês precisam já ter colocado aqui nesse momento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que já foram definidos, tá? Então, eu não tinha colocado aqui a turma para vocês antes, mas eu pensei que aqui, como é um jornal para a escola, é importante saber esse redator aqui, ele é de qual turma, né? De qual turma da escola que ele é. Então, é algo importante para a gente colocar aqui, ó. Então, vamos colocar o código do redator, nome, sobrenome, e-mail, DDD, telefone e cidade. Não vou colocar endereço completo, aqui não cabe, não tem necessidade, porque o contato vai ser sempre via e-mail, até porque é um jornal, vamos para que fosse para período de pandemia, né, que a gente está falando, então eu não vou ficar mandando nada para casa do redator, então eu não quero, também não peguei dados pessoais como CPF e RG, tá, que nesse caso, que é um jornal para a escola, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente vai fazer um site, a gente fica pegando muitos dados das pessoas que não são dados relevantes e que não fazem sentido, né, para minha ideia. Então, tomar muito cuidado, né, com essas leis aí de proteção aos dados, e a gente fica pegando dados que nem são tão importantes aqui, tá? Ainda mais que é coisa da escola, e se eu quiser saber mais detalhes, tudo isso tem lá na secretaria, tá? Se eu precisar de algum dado desse aluno em específico. Então, aqui, ó, dados pessoais do aluno, e aí dia, mês e ano a gente já definiu aqui, ó, tudo como chave primária. A notícia, ela vai ter o código, ela vai ter o título, eu coloquei como varchar 255. A própria notícia tem 2 formas diferentes de fazer. Eu posso anexar uma notícia aqui, que seria um documento, né? Então, eu posso anexar o caminho de um documento que vai ser salvo, ou eu posso colocar a própria notícia. Se eu for digitar a própria notícia, ele não pode ser um campo do tipo varchar, ele é um tipo do campo text. Aí eu tô colocando aqui 10.000 caracteres, que eu acredito que seja o suficiente, né, aqui para a notícia. E aí a categoria tem aqui inteiro e essa categoria do tipo varchar. Então tá pronto aqui o nosso banco de dados, vamos fazer só as cardinalidades agora antes de gerar o modelo lógico. Então, ó, um redator ele pode pertencer a no mínimo uma ou no máximo uma turma só, então a pessoa não vai pertencer a 2 turmas. Essa turma, ela pode ter no mínimo 1 ou no máximo vários redatores, tá? Da mesma turma da escola, ela pode ter vários redatores. Então, o aluno aí pertence a uma turma. Opa, fiz aqui. E o redator, né? Então, uma relação 1 para muitos aqui, certo? Então, uma turma tem vários redatores e esse redator pertence a uma turma. Aí, se a gente for olhar aqui para esse lado, um redator, ele pode nascer em um único dia, também em um único mês, certo? Não tem como ele nascer em 2 meses diferentes.
também o ano aqui, ó. E na volta desses 3, né, esse mesmo dia, várias pessoas podem nascer, né? É 1 para N, nesse mesmo mês também, várias pessoas podem nascer nesse mesmo mês, assim como no ano, vários anos. Tá? Se tiver dúvida de cardinalidade, a gente volta lá nos outros vídeos onde eu expliquei isso. Aqui a gente está fazendo de novo, mas tô indo um pouquinho mais rápido, tá? Relação redator-notícia. Um redator, ele pode escrever no mínimo uma, no máximo várias notícias, e essa notícia, ela só pode ser escrita por um redator, tá? Cada redator aqui no nosso jornal, a gente não vai fazer compartilhamento, tá? Então, é um redator só que é responsável por aquela notícia, não vai ser em pares. Se houver a possibilidade de ser em pares, não tem problema, né? Aí a gente faz um 1 para 1 aqui e 1 para N aqui, né? Então, vira uma relação muitos para muitos e o escreve, a gente sabe, né, que vai ser, que vai especificar qual notícia e qual redator que escreveu, né? Quantos redatores participaram dessa notícia. Então, pode ser também, se vocês quiserem deixar isso daqui, mas eu vou continuar com a regra, né, de que uma notícia aqui nesse nosso jornal, cada notícia vai ter uma pessoa responsável só, tá? No nosso caso aqui, mas também poderia ter uma notícia ter mais redatores, mas nesse caso aqui não. Aí, agora a relação aqui entre a notícia e o dia, mês, o ano, a mesma coisa, a notícia, né? Essa notícia ela só pode ter um dia, ela só pode ter um mês e ela só pode ter um ano, né? Só que esses mesmos dias, mês e anos, eles podem estar em várias notícias. Então, vou deixar o 0N aqui, ó, em 0 ou nenhum. E faltou qual? Faltou aqui a relação da notícia com a categoria. Então, uma notícia ela só pode ter uma categoria e essa categoria ela pode estar em várias notícias, tá? Relação 1 para N. Então, todas as relações aqui nossas acabaram ficando 1 para N, tá? Nesse caso aqui. E aí, tá prontinho. Se eu clicar com o botão direito aqui e eu gerar o esquema lógico, vamos ver o que vai acontecer. Então, olha só. Então, gerou aqui o redator, né? Que ele pertence a uma turma. Então, olha a referência aqui, ó. A aula que a gente viu, né? Na aula passada, né? Então, nós vimos sobre a integridade referencial. Então, temos a turma aqui, ó. O código da turma no redator. E ele nasceu em um dia, um mês e um ano. Temos aqui também a notícia ela foi escrita por um redator, ela tem uma categoria e ela também é de um dia, de um mês e de um ano. Então, tudo ok, ó, reparem que todos os dados, todos os tipos de dados aqui foram definidos, não deixem de definir, e aí a gente vai gerar o esquema físico para criar de fato o nosso banco de dados, ó. Então, aqui, né, os nossos scripts. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou copiar esse script num bloco de notas, para ficar mais fácil de fazer a edição dele, como eu sempre faço. Então, a gente vai deixar o script pronto aqui. Então, ó, sempre começando por aqueles que não têm chave estrangeira. Então, ó, a categoria não tem chave estrangeira, então ela é uma das primeiras que tem que ser criadas, né? O redator não pode ser criado primeiro, porque o redator ele possui uma turma, então eu tenho que criar primeiro a turma para criar o redator. Então, a gente tem que fazer sempre primeiro aquelas entidades que não têm chave estrangeira. Então, vamos criar primeiro a categoria, a turma, o dia, o mês e o ano. Essas são as primeiras que a gente tem que criar, ó. Dia, mês e ano também vão estar aqui em primeiro lugar para ser criadas. Então, todas essas em primeiro. Vamos fazer o script da criação do banco de dados. Então, lá, create database jornal, use jornal. Aqui a gente vai fazer algumas adaptações. Código, categoria, int primary key.
vamos acrescentar o auto increment aqui, vamos acrescentar o auto increment na categoria, na turma. Aqui no dia, no mês e do ano eu não vou colocar auto-incremente, porque eu quero definir os dias, né, que tem todos os meses, os meses do ano e todos os anos que eu quero ter cadastrado no meu banco de dados. Então, esses aqui não são auto-incremente, tá? Esses aqui eu vou deixar exatamente da forma que estão. Eles são chaves primárias, porém, não são auto-incremente, tá? Então, nessas aqui eu não vou mexer, só vamos separar aqui, ó, cada um por um ponto e vírgula, cada operação por um ponto e vírgula. Aqui no redator, né, nós vamos colocar create table redator, aí o nome, cadê o código do redator? Eu gosto de colocar na ordem, gente do céu, tem um toque, ó. Código do redator, int primary key, aí o código do redator, ele pode ser auto-increment. Aí o nome do tipo varchar, sobrenome varchar, e-mail, DDD inteiro, telefone varchar, cidade varchar, código da turma inteiro, dia, mês e ano. Esses aqui, ó, são tudo chave estrangeiras. Então, eu já tenho que ter criado a turma, o dia, o mês e o ano. Então, ok, ó, porque tá tudo aqui em cima. O código da turma já vou ter, o dia, o mês e o ano também já vou ter. E aí, ele coloca aqui as chaves estrangeiras separados, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui dentro, tá? Não vou fazer com alter table. Então, a primeira que eu vou fazer é o código da turma, ó, que é esse daqui, foreign key, o código da turma. Na verdade, é esses 4 aqui, ó. Vou dar um Ctrl X, vírgula, Ctrl V. O que eu tenho que apagar? O alter table aqui, porque não é um alter table. Alter table nós já vimos, né? Ele é para alterar alguma coisa que foi feito que não está de acordo. Mas no nosso, estamos criando tudo agora. Então, o que eu estou dizendo aqui? Foreign key, turma, referências, turma, né? Código da turma. Então, aqui, ó, ele não está criando em cascata, tá, gente? Ele está criando normal. Então, se eu quiser colocar em cascata, qual o código que eu preciso colocar aqui? O on cascade, tá? Que foi o que eu já mostrei para vocês. Então, eu vou permitir, né, o on cascade aqui. Se eu for permitir, aí é isso que eu tenho que acrescentar aqui no nosso código, certo? Bom, então, peraí que eu abri sem querer aqui uma tela que nós estávamos. Então, ó, eu tenho que acrescentar aqui o on delete cascade e o on update cascade. Então, isso nós vamos colocar em todas as chaves estrangeiras. Por quê? Porque a gente está aplicando a integridade referencial de forma que mesmo, né, que eu já tiver atribuído um dia, um mês e um ano, se eu vim aqui e eu excluir esse dia, vai sumir todos os redatores que nasceram naquele dia. Lembra que eu falei que é perigoso isso, mas que eu tô ensinando vocês como que faz. Então, como que eu faço, né, uma integridade referencial em cascata? É isso que eu tô mostrando, tá? Na aula de hoje. Então, mas que dá para, mesmo eu fazendo em cascata, existem outras formas, tá? No banco de dados de não permitir que isso aconteça, né, através de codificação, para que isso não seja feito. Mas eu preciso passar, né? De qualquer forma, é um conteúdo que eu preciso mostrar para vocês. Depois tem a notícia ela também tem algumas chaves estrangeiras, então a notícia ela é de um redator, então ele já veio com o foreign key aqui do redator, só que a notícia ela também tem uma categoria, certo? Então vou colocar aqui, ó, vírgula e os outros. Então o último aqui não tem vírgula. Então a notícia ela tem um redator, a notícia ela tem uma categoria, a notícia ela tem um dia, a notícia ela tem um mês e a notícia tem um ano. Tá? Então tá tudo pronto aqui os nossos códigos, precisamos só colocar as vírgulas, tá? Com exceção do último item que não tem vírgula, e vamos colocar o on cascade aqui em todos, tá?
mostrei para vocês como que dá para colocar lá direto, né, no MySQL, mas uma outra forma também, né, é colocar via linha de comando, tá? Aqui quando a gente está criando um script, então vocês como profissionais de informática têm que saber fazer de todas as formas. Se tiver que fazer lá direto, vocês vão saber. Se tiver que fazer um script com tudo isso, vocês têm que saber gerar um script também. Então, aqui só faltou colocar o auto-increment na notícia, título, notícia, código do redator, código da categoria, dia, mês e ano, e assim por diante. Então, já foram aqui, já temos todos os dados para a criação, né, do nosso jornal. Vamos copiar esse código aqui. Abrir o nosso banco de dados aqui, ó, o localhost já está aberto, né? Vocês vão ter que digitar, não sei se vocês lembram, já faz tempo, né, que a gente não acessa aqui o MySQL, é só digitar localhost. Para isso, o PHP, o XAMPP aqui, vocês têm que ter deixado startado, né? Os dois aqui bonitinho. Nossa, tem tanta coisa aberta nesse computador, Jesus Christ. E aí, aqui, agora é só criar o nosso banco de dados. Então, eu vou pegar aquele script, eu vou colar o script aqui, vou dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa errada. Create database jornal, use jornal. Aí eu tenho aqui a turma, ó, tá vendo? Ela não tava com varchar. Não tinha colocado lá, ó, tem que corrigir. Então, ó, create database jornal, use jornal, aí tem aqui, ó, categoria, tá tudo ok, turma, tá tudo ok, dia, tudo ok, mês, ano, o redator, aparentemente tá tudo certo. Qualquer coisa também sabemos fazer o alter table, né, para fazer qualquer tipo de correção, mas aparentemente tá tudo ok. E a notícia, cadê? A notícia tá aqui, ó, também, né, usei aqui um campo do tipo text, diferente de varchar, e aí vamos ver, né, se ele faz a criação do nosso banco de dados. Então, ok, ó, banco de dados criado, tá, com o OnCascade. Então, eu tenho aqui, ó, o desenhador, vamos ver como que ficou, né, o nosso desenhador, que bagunça. A turma é do redator, né? Então, vou deixar a turma aqui, ficar mais organizado. Aí, o dia, o ano e o mês eu vou deixar aqui. Aí, eu vou deixar a notícia e a categoria da notícia aqui. Bonitinho, aí eu vou salvar, né, colocar isso daqui, ó, modelagem do jornal. Se a gente não salvar, quando a gente voltar aqui, ele tá tudo bagunçado de novo. Então, ó, tá tudo relacionado, gente, tudo certinho do jeito que nós programamos, tá? E aí agora, né, o que nós vamos fazer, né, apenas cadastrar, tá, os itens aqui para ver se está tudo funcionando. Depois a gente vai fazer select, a gente vai fazer tudo de novo no banco de dados. Então, da mesma forma como a gente cria o banco de dados, que eu tenho aqui o script, certo? De criação, ó. Então, nós temos aqui o script, a gente vê o que deu certo, eu vou salvar esse script, né? Então, eu vou salvar lá dentro da minha pasta documentos, porque é esse script que vocês mandam para mim, né? Que eu sempre peço para vocês me mandarem o script. Aí eu vou colocar aqui, ó, quarto trimestre das nossas aulas. E esse daqui é o script de criação do banco jornal. E aí agora nós vamos gerar os scripts dos inserts, né? Então, nesse caso, nós vamos fazer os inserts. Então, eu vou fazer, né? Então, insert, script é insert, né? Into, o nome da tabela. Eu vou começar pela categoria, tá? Então, eu vou já deixar cadastrado algumas categorias, tá? Então, insert, into,
categoria, aí aqui entre parênteses a gente vai colocar o campo, né? Então estamos relembrando que eu vou preencher. Então lá na categoria, ó, a gente tinha o código que é autoincremente, então eu não preciso, então eu vou direto para a categoria. Ó, certinho, categoria, aí values, e aí aqui embaixo eu vou colocar todas as categorias. Então a primeira categoria que eu vou colocar aqui é esporte, vírgula, aí entre parênteses, entretenimento, vou colocar política, esporte, entretenimento, política. Nossa, não tô pensando nada agora, mas... Gente do céu, me deu branco. Tá, vou deixar essas três: esporte. Uma notícia, ela pode ser de esporte, ela pode ser de entretenimento, ela pode ser de... Nossa, deu branco agora, vou parar por aqui, depois eu venho aqui. Esqueci, sinceramente esqueci aqui, gente. Tá? Mas daqui a pouco eu volto. Aqui eu vou lembrar umas notícias. Então, algumas categorias. Aí, o que vai dar mais trabalho é preencher o dia, o mês e o ano. Aqui a gente não precisa fazer todos, tá? Então, ó, insert, into. Só que essa daqui vai ser super tranquilo também para fazer, tá? Insert into mês, ele não é autoincremente, ele tem um campo só para preencher. E aí a gente vai preencher do dia 1 até o dia 31, tá? Então, insert into mês. E aí o que a gente vai preencher o primeiro dia, né? Certo? Int da tabela dia. E aí nós vamos preencher... Aí aqui, nesse caso, como a gente só tem um campo, a gente pode ir direto para o values, tá? E aí, esse tá fácil. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o dia 30, tá, gente? Ó. 1, 2... vírgula, 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 vírgula. Eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer essa parte, tá? Bom, gente, aqui eu adiantei um pouquinho. Eu coloquei mais algumas notícias aqui que eu não tinha lembrado, né? Saúde, educação, infraestrutura, enfim. Depois, se vocês lembrarem de outros, vocês podem colocar. Aqui eu cadastrei 31 dias, 12 meses. E aqui no ano, vocês podem usar algum critério. O que eu fiz? Como nosso jornal é para ETEC, as datas de nascimento, eu imagino que não tem aluno de ETEC que nasceu antes de 1960. Normalmente, né, são alunos do ensino médio, tem alguns que são do técnico, pode até ser, mas aí vocês podem colocar uma margem maior aqui para a data de nascimento. Aí aqui eu vou mostrar uma técnica que eu fiz para ele gerar todas as datas, tá? Então, por exemplo, aqui no Excel, como eu precisava que ficasse tudo entre parênteses, as datas, eu coloquei assim, ó, 1960. Na verdade, é uma técnica, e como o Excel ele não entende, como ele é um valor numérico, ele coloca aqui negativo. Então, vocês têm que colocar para o Excel que isso daqui é um texto, para ele entender que eu quero colocar um parênteses aqui, ó. Aí ele aceita o parênteses, tá? Aí eu coloco aqui 1960, depois 1961, aí 1962. E aí o Excel ele vai entender que isso é uma sequência lógica, tá? Então o que eu faço? Eu seleciono os 3 primeiros e arrasto, ó, para baixo. Aí ele vai... Opa! Ele não entendeu aqui. Peraí. Ele não entendeu. 1961, 62, 1963. Eu queria que ele seguisse a sequência. Aqui eu achei que ele tinha feito certo, eu nem prestei atenção. Ele zera tudo de novo e começa. Que saco.
Não vai dar certo. Então, a gente vai ter que fazer aqui 1960, 1961, aí 1900 e... Dá trabalho a primeira vez, tá, gente? Mas depois, tranquilo, ó. Aí agora ele vai criando a sequência lógica e aí a gente... Vou fazer até 2020, tá? Que é quando pode ser escrita uma... Como que fala? Pode ser escrita uma notícia. Ah, eu tentei colocar o parênteses aqui, mas não rolou. Como ele é um texto, aí o Excel não consegue seguir uma sequência lógica. Mas assim já ajuda. Aí o que vocês vão fazer? Vão colar aqui, ó, insert intervalos. Só que aí vai ter que colocar o parênteses, né? Em cada um, porque não tem jeito, faz parte da sintaxe, né? Então aí dores, né, de quem tem que trabalhar com isso. Pode... Então, ó, eu fiz aqui na mão mesmo, foi rapidinho para fazer, porque você coloca aqui 1950 e aí cola para todos, aí só vai mudando 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí vai copiando e colando até que dá para terminar rápido aqui, tá? Então, ó, já fiz o insert nas 3 tabelas base, que são as que não tem chaves estrangeiras, tá? Então, eu vou pegar esses 3 scripts e eu já vou rodar, tá? Aqui no nosso SQL, tá? Então... aqui dentro do jornal, né, eu vou deixar selecionado o jornal e vou rodar esse script aqui. Então, ele vai fazer insert into categorias, né, vai inserir todos os dias, todos os meses e todos os anos, tá? Então, fazendo aqui essas inserções, ó, eu já tenho aqui todos os anos cadastrados, eu cadastrei a partir de 1950, a gente tem todos os dias cadastrados até o 31, né? Então, ele segue aqui para outra folha. Temos os meses, né? De 1 a 12 e os anos cadastrados e as categorias, né? Eu inseri aqui 6 categorias. Então, ok, eu tendo inserido isso, agora a gente vai inserir, né? As turmas. As turmas também a gente já poderia ter feito aqui, né? Também não depende de chave estrangeira, ó. Insert into turma, primário aqui, então eu tenho que colocar aqui turma, values, vou colocar aqui só algumas turmas, as turmas do nosso curso de informática mesmo, ok? Como ele é varchar aqui tem que estar entre aspas, então eu vou cadastrar o primeiro C, vírgula, né? Vou cadastrar as turmas dos nossos cursos de informática, tá? Então, vou cadastrar primeiro C, segundo C, terceiro C, primeiro F, que é de informática também, segundo F e o terceiro F, tá? Que são as turmas que a gente tem que é de informática. Poderia cadastrar todas, que obviamente... vai ter de outras turmas, né, também, mas aqui só para ser mais rápido, tá? Então, primeiro C, segundo C, depois a gente cadastra mais turmas aqui. Então, vamos fazer o insert aqui das turmas, para eu ter as turmas cadastradas também. Prontinho, ó, já cadastrei aqui as turmas, tá? Gente, dá para fazer o insert pela forma que eu vou fazer agora, porém... Tem campos como esses aqui que é muito mais fácil fazer o insert via linha de comando. Esses outros agora, né, que vão puxar a chave estrangeira, eu acho que é mais fácil da forma que eu vou fazer agora. Mas os outros não, tá? Então, vamos cadastrar o redator, porque para ter a notícia eu preciso ter um redator. Aí eu vou vir aqui no insert, ó, porque aí aqui eu já consigo fazer, né, buscar a chave estrangeira. Então, eu vou cadastrar... sei lá, Luana Rocha. Vou cadastrar aqui 3 redatores, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Luana Rocha, e-mail luana@gmail.com, DDD 11, telefone aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, cidade de Mauá.
Aí, ó, aqui por ele já tá com chave estrangeira, ele já me traz as turmas. Então, por exemplo, a Luana do primeiro C, dia em que ela nasceu. Então, olha só, o interessante aqui, né, que mesmo sendo banco de dados, ele já traz aqui as escolhas. Então, sei lá, ela nasceu no dia 3/10, né, de, sei lá, de 1992, tá? Então, eu consigo já fazer a primeira execução. Então, esse daqui até que é mais fácil fazer por aqui, mas pensa cadastrar data por data, ia demorar. Então, eu quero que vocês cadastrem aí pelo menos uns 5 redatores, né? E cadastrem também algumas notícias. As notícias vocês podem inserir por aqui também, tá? Então, vocês vão cadastrar, né, o código da notícia não precisa, aí vocês vão colocar aqui uma notícia, deixa eu pegar uma notícia pronta aqui, pega coronavírus, por exemplo. Tá, então eu vou pegar aqui uma simulação de uma notícia, né? Então esse daqui é o título da notícia, ó. Certo? Trump diz que terá alta do hospital, blá, 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 blá. Então esse daqui é o... Nossa, não tenha medo da Covid, ele não aprende, né? Meu Deus do céu. Aí, beleza. Qual a notícia? Aí eu vou pegar aqui um textinho, né, da notícia. Peguei aqui um trechinho pequeno, só para vocês verem mesmo, tá? O que eu quero que vocês façam. Aí vocês vão colocar aqui uma notícia, vão colocar quem foi o redator. Eu só tenho um redator cadastrado, então só vai aparecer a Luana aqui. Categoria, esse daqui é de saúde, né? Qual o dia que eu tô escrevendo essa notícia, né? Dia 5/10/2020. Então, olha só, né? A terceira forma normal aqui, ó, sendo aplicada. E aí, eu executo, né? E aí, eu já tenho uma notícia cadastrada. Então, se eu vim aqui, ó, notícia, né? Eu já tenho uma notícia cadastrada aqui. Então, eu tenho a código da notícia 1, título da notícia, notícia, quem foi o redator, qual foi a categoria, o dia, o mês e o ano que ela foi escrita. Tá? Então, eu quero que vocês cadastrem pelo menos uns 5 redatores e umas 10 notícias, para a gente conseguir brincar bastante com selects depois. E aí, insiram, né, as outras categorias, ano, mês e dia, conforme eu falei. E aí, a próxima aula já será para a gente relembrar select, update, alter table, vários outros códigos, né, que vocês precisam ficar feras aí em banco de dados e entender o real conceito de tudo isso, tá bom? Até a próxima!